Um jovem TikToker do Panamá postou alguns vídeos de uma suposta descoberta que ele fez. Um meteorito misterioso do qual vazava uma estranha substância preta e viva que ninguém sabia o que era. Muitos usuários afirmaram tratar-se de uma criatura de fora do nosso planeta. Outros disseram que essa criatura estaria associada ao 3I Atlas, o suposto cometa que está cruzando o nosso sistema solar. Mas, afinal, o que é essa coisa estranha e viva registrada por Ken? Vamos entender essa história. Poucos mistérios do cosmos são tão enigmáticos quanto os viajantes que cruzam as vastas distâncias entre as estrelas. Um desses peregrinos silenciosos é o próprio 3I Atlas, um objeto interestelar que, ao adentrar o nosso sistema solar, trouxe consigo uma onda de especulações e mistérios. A suspeita de que o Atlas possa ser uma nave ou sonda deliberadamente enviada baseia-se numa série de hipóteses que tentam explicar o seu comportamento anômalo. Uma das teorias mais fascinantes é a da sonda batedora. Essa ideia propõe que uma inteligência avançada poderia despachar objetos menores e resilientes à frente de uma passagem principal, com o objetivo de explorar ambientes planetários, testar condições ou até mesmo semear locais com materiais adaptativos. Esses batedores seriam projetados para sobreviver às duras condições das viagens interestelares e, ao chegar ao seu destino, interagir com os ambientes locais para transmitir informações à sua fonte. A fragmentação aparente do Atlas, aliada ao momento preciso da sua chegada, alimenta essa teoria, sugerindo que o que observamos não pode ser um fenômeno natural isolado, mas parte de uma estratégia cósmica muito maior. Mas por que estamos falando disso? Bem, se atente à história que vamos contar e você vai entender melhor. Recentemente, um estranho evento no Panamá estava prestes a trazer o enigma cósmico para a Terra de uma forma visceral e perturbadora. Um jovem criador de conteúdo do TikTok, conhecido como Ken, encontrou o que parecia ser um meteorito. Só que aquela não era uma rocha meteórica comum. De acordo com o relato de Ken, vazava uma substância negra e viscosa de uma fenda presente no meteorito, e essa substância movia-se como se estivesse viva. O que começou como uma curiosidade de quintal acabou se tornando rapidamente num fenômeno, à medida que Ken compartilhava os seus vídeos. Esses vídeos não possuem edição, pelo menos a princípio. Ken apenas pegou seu smartphone e gravou suas experiências. Nelas, você pode ver a substância, ou seja lá o que aquilo for, se ramificando e explorando o ambiente onde ela está. Vários seguidores passaram a comentar que aquilo realmente era a prova viva e cabal da existência de extraterrestres e que eles haviam chegado à Terra. Outros usuários, igualmente convictos, argumentaram que a gosma negra não era orgânica, mas sim uma forma de material avançado, talvez uma tecnologia de autorreplicação criada por uma civilização muito além da nossa compreensão tecnológica. A situação rapidamente ganhou força e passou a acumular novos episódios e mistérios. Ken começou a relatar encontros com estranhos. Alguns se ofereceram para levar o meteorito, enquanto outros o avisaram sobre os perigos de mantê-lo consigo. O medo e a pressão foram aumentando, levando Ken a trancar a sua descoberta num cofre reforçado e a mudar a sua localização para evitar que ela fosse confiscada. A narrativa, porém, mudou de uma descoberta viral para algo que se assemelhava a um suspense quando surgiram fotografias de equipes em trajes de proteção, semelhantes àqueles macacões usados por técnicos de radiação na região em que vive o jovem Ken. Para os seguidores do rapaz, este foi o ponto de virada. O sinal claro de que as forças institucionais e governamentais estavam envolvidas agora e que um encobrimento era iminente. O receio de que o fenômeno fosse rapidamente sequestrado pelas autoridades e nunca mais mencionado tornou-se uma preocupação central entre Ken e seus seguidores.
Inevitavelmente, a descoberta de Keane foi associada ao enigmático 3 Atlas, o suposto cometa que atualmente cruza o sistema solar e cuja história você tem acompanhado com a gente. Keane relatou ter recebido uma mensagem de uma fonte anônima, mas autoritária, que ligava diretamente a sua descoberta ao objeto interestelar que agora está na mira dos telescópios terrestres. A mensagem era um aviso e uma ordem. Pare de publicar vídeos, entregue as amostras e prepare-se para o interrogatório nos Estados Unidos, pois a entidade poderia ser transformada numa arma se caísse em mãos erradas. A implicação era vertiginosa. O meteorito do Panamá não era um pedaço de rocha aleatório, mas um fragmento ou um recipiente ligado ao Atlas. Se lembra da teoria das sondas batedoras que a gente mencionou no início? Pois é. O meteorito, segundo alguns, poderia ter sido intencionalmente depositado e a humanidade agora estava interagindo com o material de outro sistema estelar. Essa revelação aprofundou o mistério da coisa dos vídeos de Keane e seu comportamento tornara-se ainda mais bizarro. A entidade não só crescia e se movia, mas também agora emitia vibrações tênues, conforme relatou Keane. Ele descreveu um zumbido baixo que ressoava através do chão, perto do contentor onde ele havia colocado a criatura. Parecia ser uma forma de vida ou tecnologia com propriedades que vão além dos padrões da biologia e da física que temos conhecimento. E enquanto o mundo observava atentamente tais vídeos, a pressão sobre Keane foi se tornando insuportável. Ele estava no centro da atenção global, um indivíduo solitário que guardava algo que poderia ter um grande poder e significado desconhecidos. E talvez, consumido pelo medo e pela enorme responsabilidade que tinha nas mãos, Keane fez um anúncio que deixou seus seguidores chocados. Ele pretendia destruir a entidade. Segundo o próprio Keane, ele já tinha visto o suficiente e sentia que era demasiadamente perigoso manter a criatura viva. Isso, claro, resultou em diversas reações por parte dos seguidores e também de alguns cientistas. Muitos imploraram para que ele reconsiderasse da decisão, argumentando que a descoberta era bastante significativa para ser simplesmente destruída e deveria ser estudada por especialistas. Outros temiam que o seu plano pudesse ter consequências desastrosas, especialmente com rumores circulando de que ele poderia, em vez disso, libertar a entidade na natureza, arriscando um desequilíbrio ecológico catastrófico. Bem, a história de Keane e sua associação ao Atlas levanta uma questão inquietante. Que tipo de ser ou entidade poderia ser aquela criatura? Para responder a essa pergunta, podemos recorrer a um misterioso documento, alegadamente da CIA, que detalha a existência de 4 tipos básicos de entidades biológicas extraterrestres, cuja sigla é EBI. Esse documento, se autêntico, sugere um conhecimento governamental de longa data sobre a vida extraterrestre, e nele, as EBIs são classificadas em ordem decrescente de influência nos estudos humanos. A primeira categoria são os humanoides, semelhantes aos da Terra. Esses são descritos como sendo, na sua maioria, amigáveis, com altas capacidades psíquicas e tecnologia avançada. Eles constituem o grosso dos contatos com EBIs. A criatura de Keane, uma substância amorfa e aparentemente não sapiente, sem inteligência, naturalmente não se mantém nessa categoria. A segunda são os pequenos humanoides cinzas, também conhecidos por Greys. Esses são descritos como uma espécie remotamente controlada, isso é, clones genéticos incapazes de reproduzir e com pouca ou nenhuma vontade independente, controlados psiquicamente pelos humanoides semelhantes aos da Terra. Embora a substância que Keane encontrou possa estar sendo controlada por uma inteligência superior, como o Atlas, a sua forma biológica não corresponde à descrição de um humanoide. A terceira categoria são as EBIs não humanoides.
Essas entidades vêm de mundos onde a morfologia dominante seguiu um curso evolutivo diferente. O documento adverte que muitas dessas são perigosas, não por intenções hostis organizadas, mas porque não consideram a vida humana sagrada. Para elas, somos apenas animais. A criatura de Kin, com a sua forma de vida completamente estranha e comportamento imprevisível, poderia facilmente encaixar-se nessa categoria. A sua natureza alienígena e o potencial perigo batem com a descrição dessas Ebis. Bem, mas finalmente a quarta e mais enigmática categoria é a das entidades transmorfas. O documento as descreve como as mais difíceis de compreender, existindo noutra dimensão ou plano, não no nosso espaço-tempo. Essencialmente, são compostas por energia e disse que são capazes de assumir qualquer forma física para a qual canalizam a sua energia. A gosma negra encontrada por Ken, com a sua capacidade de se mover, crescer e possivelmente gerar energia, poderia ser uma manifestação física de uma entidade transmorfa? Bom, vejamos. Vamos parar um pouco e raciocinar. No primeiro vídeo de Ken, ele se encontra no jardim do que provavelmente é a sua casa, ok? Perguntando a alguém ao seu lado o que foi aquilo. Logo, ele aponta sua câmera para o chão, com um pequeno buraco de onde sai fogo. Dentro desse buraco, algo mais claro do que a terra ao redor chama sua atenção. Seria o suposto meteorito que, ao cair, formou aquela minúscula cratera de tamanho comparável a uma pequena batata inglesa. No outro vídeo, nós vemos algo semelhante a um tentáculo de um pequeno polvo dentro do meteorito, que, como alguns insistem, se parece muito com uma batata, só que devidamente pintada. É interessante observar que, aparentemente, a criatura não precisa de oxigênio para se manter, e mais ainda, ao ser exposta a esse gás, ela também não reage de forma alguma. Há vários outros vídeos do TikToker que mostram momentos com a criatura, como um recipiente com água, onde ela nada naturalmente dentro do que parece ser um freezer. Parece ser uma criatura multimodal e multiambiental essa, né? Mas, conforme apontam muitos críticos da situação toda, o que parece ser algo de outro mundo pode ser, no fim das contas, apenas uma brincadeira que o jovem Kim fez para angariar seguidores e likes. Como assim? Nos vários comentários e também sob os olhares de alguns analistas, o meteorito seria de fato uma batata. Segundo tais críticos, o fogo no local onde a batata ou o meteorito teria caído foi provocado por algum líquido inflamável, como álcool. A criatura em si pode até ser uma guirlanda especial da festa de Halloween, comumente encontrada no mercado. Num dos seus vídeos, ele mesmo mostra uma dessas guirlandas na embalagem, que parece dar força aos críticos do caso. Mas, se for isso mesmo, como ele deu movimento a ela? Bem, há variações desse brinquedo em borracha, que podem ser convincentemente transformadas em robôs por alguém que seja versado em eletrônica, dizem os céticos. Ou então, em outros momentos, ele poderia ter usado recursos da inteligência artificial para criar um vídeo realista. O que você acha? Bem, muitas são as possibilidades e muitas as hipóteses. De um lado, quem acredita em Kin e do outro, quem contesta a veracidade da história toda. E você, o que acha? É real? Ou alguma brincadeira de rede social? Estaria mesmo associado à passagem do 3 e Atlas?